escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Entrada triunfal em Jerusalém. Então, aqui, né, Jesus já está no final do ministério dele e vai para Jerusalém. E era a época, estava se aproximando a Páscoa, né? Então Jesus chega um pouco mais cedo, já tem vários peregrinos chegando a Jerusalém para as festividades da Páscoa. E Jesus, ele pede então os discípulos para pegar aquele jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, né? E à medida, então Jesus monta no jumentinho, eles colocam umas roupas lá em cima do jumentinho, Jesus monta e vai entrando. E à medida que Jesus vai entrando, o pessoal começa a clamar, né? Hosana nas alturas. Está lá no versículo 9, 10. Diz: tanto os que iam à frente como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Aqui não tem, né, Marcos ele não descreve que algumas pessoas pediram para Jesus mandar os discípulos pararem de fazer isso, né? Mas alguns religiosos se incomodaram com as pessoas falando isso, porque as pessoas elas estavam citando Salmo 118, 20, que diz o seguinte, do 20 em diante, né? Essa é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu te dou graças, pois me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então lembra que isso aqui Jesus usa também para falar de si próprio. Pois o Senhor, foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós o abençoamos na casa do Senhor. O Senhor é Deus e fez resplandecer a sua luz sobre nós. Preparai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus e eu te renderei graças. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então, os discípulos estavam falando aqui, Hosana, né, que é abençoado. Né, e o verso diz, nós vos abençoamos da casa do Senhor. Então, aqui é Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Estava repetindo essa frase literalmente, né? E colocando ramos para Jesus passar, né? Recebendo Jesus com ramos. Então, estava se cumprindo Salmo 118 como uma profecia. E aí o pessoal, algumas pessoas viram isso e falaram assim, não pode parar com esse negócio, você está errado, não pode. Né? Você é o Messias, né? Então tinha gente que a essa altura ainda não tinha percebido, né? E Jesus então, né, entra em Jerusalém e vai ao templo, né? E no final da tarde diz aqui que ele vai para Betânia com os 12, tá? No dia seguinte, né, Jesus sai de Betânia e diz que ele sente fome, né? E ao passar ele vê uma figueira com folhas. Então ele vai lá, né, todo mundo conhece essa passagem, vai lá para pegar figo, e a figueira não tinha figo, e a Bíblia ainda fala que é porque não era a época de ter figo.
E Jesus então amaldiçoa essa figueira, né? Amaldiçoa a figueira, aí ele vai a Jerusalém, tem o episódio lá da purificação do templo, né? E aqui eu até gostaria de ler o versículo 15 a 17, porque ele é muito atual, né? Diz assim: quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformaste num antro de assaltantes. Esse versículo está muito atual. Eu não sei se ele deixou de ser atual um dia, mas parece que ele está mais atual hoje do que era, sei lá, uns 50 anos atrás, uns 30 anos atrás. Né? A gente tem igreja hoje que tem área VIP. E a área VIP você paga para você sentar num lugar mais tranquilo, um lugar mais reservado, perto do não tem altar, né? Mas perto ali do palco, porque só pode ser palco na situação. Você tem que pagar mais. Eu vou em show, quando você vai em show, se você quiser sentar lá perto da orquestra, perto da banda, você paga mais caro, né? Esse lugar para trás é mais barato. Aí tem igreja que está fazendo isso, né? Está cobrando para você entrar na área VIP. E vai lá nas redes sociais, eu já vi o cara falando: nossa, a gente acabou de fazer a nossa área VIP, você aí que é uma pessoa muito importante, sei o quê, vem pra cá porque a gente tem uma área VIP especial pra você. Sim, que absurdo, né? Tem igreja que tem banco. De onde vem esse negócio? Tem igreja que tem banco, né? A igreja da Lagoinha tem banco, né? Tinha um banqueiro, né? Mas não tinha o banco dele não tem nada a ver com o Banco Master, tem um outro banco, tá? Mas eles receberam dinheiro do Mocap também, né? O Ministério Público está aí por nós. O negócio aqui desse dia, 3 milhões aqui, né? Tá pegando o pé. Igreja que tem banco, igreja que tem loja, né? Então, assim, o negócio tá complicado, né? Eu não sei o que estava pior, se era na época de Jesus, né? Ou se é hoje, né? Assim, se a gente pensar no volume de dinheiro, provavelmente hoje está pior do que na época de Jesus, porque hoje, né, com o banco, rola muito mais dinheiro se ficar vendendo pomba, bezerro para fazer sacrifício ali, que era o que eles faziam, né? Esse serviço que Jesus expulsou do templo, ele não era um serviço absurdo, porque assim, vinham peregrinos de tudo quanto é canto de Israel, né? E imagina, você tem que trazer seu sacrifício lá dos cafundó dos Judas, né? Você já tinha que carregar suas coisas, porque na época você não tinha hotel fácil de achar assim. Então muita gente tinha que carregar a barraca, era os mochileiros da época, né? Carregava suas barracas, aí chegava lá, montava, né? Tinha que carregar a comida, porque não tinha restaurante de quanto é canto da estrada, né? Além do dinheiro, então assim, ainda tem que carregar um bicho que você vai usar para sacrifício, né? Se fosse um boi. Se fosse um cavalo, você até dava para vir, né? Um boi dava para você montar, colocar um negócio assim. Mas trazer um carneiro, né? Que era o bicho mais comum, ele não aguenta peso nenhum. Assim, você vai ter que carregar o bicho ao longo da... Então, era razoável que o pessoal chegasse lá e tivesse quem vendesse o sacrifício. E tinha esse serviço. O problema é que eles estavam fazendo no lugar errado, eles estavam fazendo dentro da área do templo, né? Então isso é que irritou Jesus, mas não era um absurdo. Agora, a gente vê hoje, né, as áreas VIP estão dentro do templo ali, ó, aqui, ó, essa área aqui, se você quiser sentar aqui tem que pagar, né? Irmãos vão abrir conta no banco da igreja, não sei o que, assim. E isso é um absurdo.
Tá? Eu acho que, galera, hoje, a Bíblia fala, né, que o homem inventa modos de fazer mal. Eu acho que a galera está com como que chama? Está com uma imaginação bastante fértil para fazer mal, inclusive dentro da igreja, sem parecer que está fazendo mal. Bom, e aí então Jesus, né, bate em todo mundo ali, né, vira as mesas, causa um escândalo e tal, e o povo fica, né, quem perdeu o dinheiro fica meio assim, né, e aí eles, no outro dia, eles estão indo embora, estão voltando para Betânia, né, e aí quando passa em frente à figueira, o Pedro nota, falou, a figueira secou mesmo. Oh, Deus Jesus, aquela figueira que você amaldiçoou, secou, né? Quando a gente estava lendo esse texto com a Luísa, né? A Luísa virou e falou assim, mas isso não é injusto? Não estava na época de figo? Por que que Jesus amaldiçoou uma figueira que não estava na época dela dar fruto e ela seca, né? Aí aqui vem o seguinte, Jesus utiliza isso para ensinar os discípulos sobre fé, né? E aí quando eles notam com surpresa que a figueira estava seca, Jesus então ensina para eles, fala, olha, o que vocês pedirem no coração de vocês, crendo, vocês vão receber, né? E aí quando Jesus fala para ele, fala, olha, se você orar lá pelo monte, para ele mudar daqui para lá, né? Se você não duvidar, isso vai acontecer, né? Então Jesus usa a figueira como uma ilustração dramática, né? Uma ilustração viva do poder da fé, da palavra dos discípulos. Mas ainda assim parece injusto, né? Luísa até se conversou, não, tudo bem, mas ainda assim a figueira, né, se você pegar que não estava na época da figo, está injusto com ela, né? Mas aí vem uma outra questão, que é o seguinte, essa figueira, ela estava com folhas. De fato não estava na época dela dar frutos, mas também não estava na época dela ter folhas. Então as folhas, né, parece que a figueira começa a ter os brotos ali nessa época, né, que lá é primavera, então começa a ter os brotos nessa época que Jesus passou, então ele deveria ter visto apenas brotos, mas não, ela estava com folhas mesmo, né? E aí os figos só aparecem mesmo no início do verão, tá? E aqui ainda era primavera, era a época da Páscoa, né? Era a primavera lá de Israel. Então, estava, de uma certa forma, pelo fato de Jesus ter visto folhas, ele pode ter pensado, essa é uma árvore temporã, então vou lá pegar frutos, né? E aí tem alguns teólogos que fazem uma associação do seguinte, a figueira, ela aparentou algo que não era. Ela tinha folhas, deveria estar dando frutos, né, porque ela tinha folhas de quem está dando frutos, mas não tinha nada para oferecer. Então, quando Jesus vira e fala assim, olha, ninguém coma mais nada de você, ele não está sendo injusto, é porque essa figueira não tinha nada para oferecer para ninguém, né? O que nos ensina também, né, da gente se colocar no nosso lugar. Porque tem gente que acha que tem muito para oferecer, mas não tem nada para oferecer. Tem gente que se coloca de uma pessoa, não sei o que, eu sei as coisas, e pá, sou santo pra caramba, mas quando você vai espremer, não tem conteúdo essa pessoa, né? E aí ela acaba o quê? Enganando os outros. Leva outras pessoas seguirem caminhos, dá conselhos para os quais ela não tem nem a intimidade espiritual com Deus para dar aquele conselho, nem o conhecimento bíblico para dar aquele conselho. Assim, está totalmente errado.
E a gente não precisa ir longe, não. Hoje em dia vem tudo na palma da mão no celular, né? E aí eu sigo um cara, eu gosto muito dele, que ele faz uns reacts, aqueles vídeos, você vê outro vídeo, aí ele comenta o que ele está vendo. Aí ele pega vários vídeos de pessoas que não são cristãs, né, e querem fazer chacota do cristianismo, ou querem mostrar que a Bíblia está errada, e aí ele faz um react e mostra o quanto que a pessoa está errada ao achar aquilo que ela está achando. Naquele melhor argumento dela, ele vai lá e desmonta o argumento todinho, né? Mas é muito comum ele pegar crentes, tá? Dando assim interpretações da Bíblia que ninguém nunca pensou, né? É o que o nosso pastor fala. Gente, tem 2000 anos de cristianismo. Tem 2000 anos as pessoas estudando essas coisas. Ninguém vai achar nada novo. Ninguém vai descobrir uma interpretação que já alguém não pensou antes, pelo amor de Deus. Se está achando algo novo, provavelmente é uma heresia. Né? São 2000 anos de gente estudando, e gente que estuda muito mais que a gente. Tá? A gente acha que a gente estuda? Estuda nada. Tem gente que estuda muito mais que a gente. Tem gente que dedicou a vida inteira a estudar tudo. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, né? De capa a capa, né? E lê hebraico e lê grego para entender o original, qual que é o sentido. Cara, quem sou eu na fila do pão perto desses caras? Né? Aí vem um mané lá no TikTok, né? E acha que sabe mais do que esses caras que deixaram conhecimento vasto, livros profundos sobre os textos que eles agora descobriram algo novo. Não tem o menor cabimento, né? Então, né, a gente pode ter uma interpretação dessa figueira dessa forma também. As pessoas que querem mostrar para as outras que elas têm algo para oferecer, mas não tem nada, né? E aí essas pessoas é melhor que elas não deem fruto nenhum, porque o fruto que vem delas não tem consistência, não alimenta, né? Muito pelo contrário, só engana. Bom, então a gente segue aqui, né, lá no versículo 27. Agora eles já voltam para Jerusalém, já estão em Jerusalém de novo. E os sacerdotes, escribas e religiosos começam a questionar a autoridade de Jesus e perguntam para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Né? Quem te deu autoridade para fazê-las? Então, aqui a gente vai ver algumas, né, daqui em diante Jesus é testado várias vezes, até ele ser preso, né? E vários desses testes envolvem perguntas capciosas. E é impressionante como que Jesus sai das perguntas capciosas, né, com uma facilidade, né, maravilhosa. E esse é um exemplo dele. Os caras chegam, né, com que autoridade você faz isso? Né? Então eles estão, né, qualquer um de nós iria falar: Deus me deu essa autoridade, o Pai me deu essa autoridade. Jesus não se dá o trabalho de responder, não, né? Ele fala assim: eu vou responder para vocês, mas primeiro vocês me respondem uma coisa, né? O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Se vocês me responderem, eu respondo. Aí os caras começaram a calcular. A gente não acredita que João era de Deus, mas se a gente falar isso, fica mal perante o povo, né? Se a gente disser que ele era de Deus, aí Jesus vai falar: por que vocês não creram? Então o negócio vai ficar ruim pro nosso lado, melhor a gente ficar calado. Então eles falaram: não sei. E aí? Isso era em público. Em público. Em público. Estava todo mundo ouvindo eles fazerem a pergunta e esperando a resposta. Você acha que... não, a galera estava lá, mas eles não estavam discutindo isso alto, né? Eu acho que eles fizeram uma rodinha e falaram: o que a gente responde aqui? Né? Ficaram aqui para jogar ele na fogueira, ele deve ter falado alto: com o poder de quem você pode fazer? Ah, claro. Né? Aí, para aparecer, aí a situação foi ruim para ele. Ficou ruim para eles. Eles falaram: não sei. Eu falei: então não vou responder.
Aqui eu acho muito interessante, porque Jesus ele conhece os corações, ele sabe para quem que não adianta você falar nada. E Jesus ele não falou nada para eles. Falou, vocês não sabem, então eu também não vou falar. Por quê? Deviam ter outras pessoas ali que devem ter pensado, essa pergunta é boa, vamos ver o que Jesus vai responder. E na hora que Jesus faz a pergunta de João Batista, a pessoa que tinha um coração inclinado às coisas espirituais, imediatamente sabia a resposta. Não, o batismo de João era de Deus. Né? Então, ela já sabia, né, para onde aquilo ia levar. O outro lá, não adiantava Jesus insistir, Jesus sabia que não ia dar em nada. Então Jesus simplesmente não tentou nem convencer os caras. Né? E aí a gente precisa dessa autoridade, desse discernimento também. Né? Porque tem muitas pessoas que a gente vai encontrar que você vai falar e vai falar, cara, não adianta falar nada com essa pessoa. Né? Vou perder meu tempo, vou perder o tempo dela, ela vai ficar com raiva de mim, então pra quê? Né? Então, Jesus, então, não fala nada para eles. Mas, assim, eu achei sensacional a forma como Jesus estava à frente da pergunta dos caras. Né? Como Jesus foi lá na frente e deu um checkmate. Aí no capítulo 12, então, né, tem a parábola dos agricultores maus, que a gente conhece bem, né? Vem depois a questão do tributo, né? E aqui é mais uma pegadinha que o pessoal tenta colocar para Jesus, né? Vem os fariseus e herodianos, que eram partidos rivais, mas que para acabar com Jesus resolveram se unir, né? E aí, e diz aqui que eles foram enviados para tentar apanhar Jesus em alguma palavra. Então eles estavam tentando perguntas capciosas. Eu acho que aquela lá foi a primeira, essa aqui deve ter sido já a segunda, né? Então eles estavam tentando. E aí é interessante que quando o cara está com má intenção, ele não deixa claro que ele está com má intenção. Eles chegaram aqui elogiando Jesus, mestre, né? Sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, né? Então assim, bajulando, né? Bajulando, dando autoridade, né? Falou, ninguém te influencia, nem César te influencia. Você vai falar a verdade. Você não é movido por política, né? Irmão, eu estava aqui pensando sobre essa questão deles exigirem de Jesus uma autenticidade. Porque se chega um pastor aqui hoje, terno de gravata, você estava sentado aí, e fala assim, eu sou pastor, a gente vai olhar meio de banda para ele. Porque a gente não o conhece. Sim. A gente vai querer saber quais são as credenciais dele. Claro, ainda mais nos dias de hoje. Mais que de hoje. Onde ele formou, qual seminário, qual igreja que ele veio, tal. A gente vai querer saber. Né? Claro. E já aconteceu comigo de algumas vezes, pessoas chegarem na igreja e logo que ele dá uma palavra. Não sei se os irmãos já viram isso, né? Sim. Isso, até alguns anos era muito comum, né? As pessoas pentecostais, por exemplo, eles sempre tinham esse costume. Hoje eu não sei como é que está mais, né? Mas eles sempre iam dar uma palavra. Aí você ficava, e agora? Eu deixo esse moço assumir o culto aqui para dar uma palavra. Ele dá uma palavra doutrinária totalmente diferente. Como é que fica os ensinamentos que a gente faz? Então eu acho interessante porque por trás desses questionamentos também existia isso. Porque os rabinos, os mestres judeus, eram pessoas conceituadas, entre aspas, conhecidas e já trabalhadas no meio da sociedade há muito tempo. De repente chega Jesus, 3 anos de ministério, um moço que é muito mais novo que eles, né? Que com 30 anos, imagina, desbancando aqueles velhinhos tudo. Então, eu imagino a desconfiança deles e não querer aceitar os ensinos do Senhor Jesus. Mas aí que entra a questão da autoridade de Jesus, né? Jesus tinha o conhecimento e ele tinha a autoridade espiritual. Muda completamente a história. Totalmente. E Jesus já tinha feito muitos milagres. Eles conheciam. Então, assim, e essa pergunta dos milagres eu já tinha visto antes. Cadê os sinais? Então aí, vocês não viram? Né? Pergunta para as pessoas. Né?
Mas eles chegam lá com essa bajulação, né? E aí joga o que eles acham que seria a pedra de tropeço de Jesus, né? Senhor, é correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar, né? Porque se Jesus falasse, não, é correto pagar, vocês devem pagar, Deus deu autoridade para, né, isso mesmo, aí o povo ia ficar contra Jesus, mas ele está, né, tá validando César e não sei o quê, né? A gente sofre aqui na mão do Império Romano. Se Jesus falasse que não, né? Ou falasse assim, mas tá meio caro os impostos, né? Igual a gente fala hoje. Passa pano. Aí eles iam aproveitar aquilo e levar lá pro Supremo Tribunal Federal na época, né? E aí eles já iam mandar logo, explique-se em 3 dias, cumpra-se, né? Matar na cadeia, não sei o quê. Né? 17 anos de cadeia. Tem nada novo debaixo do céu. Tem nada novo debaixo do céu. Só que Jesus ele também não responde a pergunta, né? Ele coloca outra pergunta. Ele fala assim, dá uma moeda. Aí deram para ele um denário. O denário era o valor do trabalho de um dia, né? Aí dá Jesus olha lá e assim, as moedas sempre tem lá uma inscrição, né? Na época tinha cunhado lá a esfinge de César. Assim, de quem que é essa inscrição aqui? O pessoal de César. Jesus falou então, dai a César o que é de César. Essa moeda é de César? Dai a César, né? Dai a Deus o que é de Deus. Aí, como que os caras iam revidar um negócio desse? Né? Jesus nem falou que não, muito antes pelo contrário, mas deu um nó na cabeça deles. Ele era muito mineiro. Né? Oh, mineiro. Aí os mineiros ficaram até bem na fita agora. Porque com uma perspicácia dessa, gente, era meu sonho ter uma perspicácia dessa. Né? Um negócio incrível. E aí então, né, logo na seguida, vem outra pegadinha para Jesus. Né? Diz aqui que os saduceus se aproximaram de Jesus, né, e fizeram a pergunta lá daquela questão das mulheres, da mulher que se casou com o homem morreu, aí o irmão tomou ela, aí o irmão morreu. E foram 7 irmãos e a mulher não teve filho de ninguém, e aí ela morreu também. E aí eles falaram, lá no céu, Senhor, na ressurreição, né? Ela vai ser esposa de quem? Né? E aqui, eles fizeram isso porque a pergunta não era uma pergunta legítima, não. Eles não acreditavam na ressurreição, eles queriam pegar Jesus em alguma pegadinha, né? Eles estavam doidos para Jesus falar, não sei, né? Mas aí Jesus fala assim, vocês que não sabem, né? Vocês não entendem que lá na Bíblia, né, tá que na ressurreição não vai ter casamento, né? Vão ser como os anjos, né? E aí então, e aí Jesus, né, isso aqui é interessante também, porque Jesus ele fala isso, né, que lá na ressurreição, né, os mortos não se casam nem se dão em casamento, pelo contrário são como os anjos, mas Jesus aproveita a deixa para dar uma espinhezada lá na crença deles de que não havia ressurreição. Jesus fala assim, olha, quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que ele fala da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Então assim, Jesus usa uma passagem do Velho Testamento que não fala nada de ressurreição. Quando Moisés conversa com a sarça ardente, então, né, Moisés está lá diante da sarça ardente, da sarça pegando fogo, ele vê aquele negócio de longe, acha interessante, corre até lá, e aí vem
a voz, né, fala assim, tira as sandálias, né, os filmes que a gente vê, aquele vozeirão, assim, preenchendo o ambiente, tira as sandálias, porque onde você está pisando é terra santa, é isso? Moisés deve ficar todo assustado, né, Farid? Né? Deve jogar a sandália para longe. Aquela voz do Cid Moreira, né? Nossa! aí então, né, Moisés pergunta para Deus quem tu és, e aí Deus fala, né? Eu sou o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? E aí Jesus fala, Deus é Deus de mortos, né? Será que Deus tinha que falar dos mortos para falar que Ele é Deus? Não, Deus é Deus de vivos, né? Então Jesus já lida com a descrença dele na ressurreição, falando, né, de um episódio que não tem nada a ver com a ressurreição, né? Ele poderia ter falado lá da viúva, que, aliás, da mulher que o filho morreu, que Elias foi lá e ressuscitou o filho da mulher, né? Mas não, usa uma passagem que não tem nada a ver com a ressurreição para falar que Deus é Deus de vivos, né? E que se a pessoa morrer, acabou. E o escriba gosta da resposta de Jesus e fala, muito bem, mestre, é verdadeiro que Ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e amar o teu próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí Jesus então percebe, falou, esse cara, ele está com uma pergunta legítima, está fazendo um pensamento legal, e Jesus fala para ele, não está longe do reino de Deus, né, para esse escriba. E aí diz aqui que ninguém mais ousava interrogar Jesus, né? Sim. Esse escriba era um cara que escrevia, anotava as leis. Todos os dias ele escrevia no pergaminho, né? Para ser divulgado as leis de Moisés, dos profetas, né? Então ele tinha um conhecimento da lei muito grande. Uhum. Né? Não é qualquer um, não é um cara que sabia escrever e copiava as leis de Moisés e os profetas. E eu estou vendo aqui que na sequência, né, Jesus ele continuava ensinando lá no templo e falava, né, falou da questão de que Davi, né, chamava o Cristo de Senhor, né, e logo depois, né, o Marcos ele coloca aqui que Jesus advertiu para as pessoas terem cuidado com os escribas, né, que gostavam de aparecer muito, mas que iam na casa das viúvas e comia tudo que tinha lá, né, em vez de levar comida, comia a comida das viúvas. É a hora do almoço, né? É a hora do almoço. Eu estou imaginando que Jesus ele teve uma boa simpatia com o escriba, aí os outros escribas devem ter achado que eles estavam comendo na fita, né? Jesus já falava, não é bem assim não, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. E aí, salvação individual. E aí o capítulo 12, ele termina com a oferta da viúva pobre, né? Que todo mundo conhece bem essa passagem, ela dá 2 moedinhas, né? Que eram as 2 moedas com menor valor comercial no Império Romano. E eu fui dar uma checada, elas correspondem a 1/128 do trabalho de um dia. Então olha só, é bem pouco, né? Aí eu fiz a conta, né? Se a gente pegar o salário mínimo, né, e dividir por 30, que aí dá o salário de um dia, e dividir por 128, a oferta dela hoje seria de 85 centavos. Né? Mas foi essa oferta de 85 centavos que Jesus louvou. Né? Assim, filho de qualquer um aqui dá uma notinha de R$2. Né? Mas Jesus não louvou as ofertinhas de R$2. Jesus louvou a oferta de 85 centavos. Né?
E aí, isso é uma grande lição pra gente, né? Porque assim, não é o valor do que você está dando, é o quanto aquilo vai te fazer falta, é o quanto aquilo te custa de verdade, né? O cara tinha, deu tudo. Exatamente, né? Assim, aquilo ali era o único dinheiro para ela, talvez, de comprar um saquinho de leite, né? Ela deu um saquinho de leite, né? Então, assim, não é exatamente, não, eu vou dar uma oferta boa, né? A minha oferta boa, gente, né, é a oferta do que Jesus vai falar assim, ó, tá sobrando, né? Tá dando o que tá sobrando, né? Então, a oferta que Jesus louvou mesmo é aquela oferta que fez falta, aquela oferta que te custa alguma coisa, fala assim, eu vou ter que abrir mão disso para investir na obra do Senhor. Então,